Na sequência tem Ouro Fino e depois o Tatersal e eu volto amanhã às 11. Tchau, até lá. Bem, vou conversar com a pesquisadora do Instituto Rio Grandense do Arroz, a Mara Gross. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui. Muito frio aí no nosso querido Rio Grande do Sul? Muito úmido, o Úmido. frio nos espera no sábado e no domingo, né? E aí vai chegar aqui pra gente também, daqui a pouquinho nós vamos saber direitinho na previsão do tempo. Bom, o nosso tema é sustentabilidade nas lavouras de arroz, tema de uma das palestras da Semana Arrozeira de Alegrete, que aconteceu dos dias 29 de maio até 4 de junho. Antes de falar em sustentabilidade, de modo geral, qual é a preocupação? O custo de produção está muito alto, né? E os arrozeiros, não só os arrozeiros, mas também outros setores aí da produção brasileira, estão pagando para produzir, muito embora o consumidor reclame que os preços estão altos na gôndola do supermercado. E aí o consumidor acha que o produtor está ganhando muito lá na outra ponta. O arroz, inclusive, foi um dos grandes vilões aí da inflação. Subiu para um patamar aí bem mais alto do que era. Um pacote de 10 quilos de arroz que custava aí R$12, hoje custa no mínimo 25, né? Quando você achar num preço bom, 23, mais 28, dependendo da marca e do tipo do arroz. O que está acontecendo no cenário do arroz? Bom, excelente a tua colocação, é bem essa a perspectiva mesmo, que hoje o produtor de arroz, e eu estava acompanhando anteriormente a entrevista também falando da questão do preço do gado, né, que são dois alimentos, principalmente a carne, né, o consumidor reclama bastante do preço, mas o produtor efetivamente não recebe, não está sendo remunerado, e o mesmo acontece com a cultura do arroz. Hoje, né, para os telespectadores terem uma noção, para se conseguir pagar o custo de produção de 1 hectare de arroz, a necessidade de se produzir 170 sacos por hectare de produtividade, só para pagar o custo. Nossa. E a média do estado do Rio Grande do Sul, nesta safra, ela fechou abaixo disso. Tá. Então, os produtores que produziram a média de produtividade do estado, que é a maioria, né, estão operando, então, atualmente no vermelho. Não se tem como se manter sustentável nesta atividade com o preço de arroz hoje a R$70 o saco. Mara, Diferente do que está acontecendo com os commodities como milho e soja. então, nesse momento, a gente tem, mas essas commodities, milho e soja com preços altos, aí elas acabam inflacionando o preço da produção da proteína animal, né? Do frango, do suíno, do próprio gado, quando está confinado, dependendo do material que você usa no confinamento. Agora, nesse momento, nós temos aí um cenário complicado na economia e, por conta dessa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, entrou direto na tabela aí o custo dos insumos que estão faltando ou quando você tem para produzir fertilizantes estão a preço de ouro e assim o repasse é feito automaticamente. Mas o cenário da lavoura do arroz já vem complicado de algum tempo, né? Por quê, hein, Mara? Em rápidas palavras, a gente já tem mais de uns 2 anos, se eu não me engano, que o negócio vem caminhando a passos lentos e para trás. Está que nem caranguejo, andando de lado. O que está acontecendo? Na verdade, o arroz, a rentabilidade da lavoura de arroz é um eletrocardiograma, né? Tem anos, a maior parte dos anos aí ruins, né? E alguns anos bons. O que acontece? O arroz é um alimento da cesta básica. Então, primeiro, quando aumenta a renda do brasileiro, há uma tendência de substituir esse alimento por alimentos, né, mais de um poder aquisitivo maior. Tá. E quando a renda do brasileiro baixa, que é o que nós estamos vendo atualmente, né, o governo, para controlar o preço, acaba retirando, um exemplo aí que aconteceu nas últimas 2 semanas, retirando a taxa de importação, né? Isso, o que acontece? Isso permite que seja comprado o arroz de fora do país a um preço muito mais competitivo do que os nossos produtores. Então, mesmo que nós tenhamos na última década aí uma redução de 10% na área de produção do arroz brasileiro, do arroz de outras fontes, que
aumentam a oferta dentro do país e isso faz com que o preço pago ao produtor despenque, né? É. E o produtor, inevitavelmente, acaba operando no vermelho. Você dá um remédio para curar uma doença do paciente, mas o remédio causa uma outra doença, um outro problema. É mais ou menos isso. Vem cá, vamos falar de sustentabilidade na lavoura arrozeira. Esse foi um dos temas aí da semana a semana arrozeira que vocês fizeram. Como é que é a questão da sustentabilidade na lavoura do arroz? Está ligado a quê? Está ligado a combate de pragas e doenças com defensivos agrícolas? Está ligado a mão de obra? Está ligado a problema social? Como é que é o cenário da sustentabilidade na lavoura do arroz? Bom, nós podemos encarar a sustentabilidade de duas formas, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa que se pensa é sustentabilidade ambiental. Porém, nós temos três viés: ambiental, social e econômico. E as três impactam de forma direta, né, a manutenção das nossas lavouras, não só do arroz, né? Basicamente, né, o foco da nossa conversa na semana arrozeira foi a parte econômica e a parte ambiental. E está muito claro que a sustentabilidade econômica da cultura do arroz ela vai passar pela sustentabilidade, pela valorização da sustentabilidade ambiental. Por quê? Primeiro, nós temos 4 pré-requisitos básicos dentro da nossa sustentabilidade econômica. A diversificação de culturas hoje na lavoura de arroz. Então, a lavoura de arroz ela vem dividindo o espaço com a cultura da soja e agora entrando de forma bastante agressiva a cultura do milho, e a tecnologia e o trabalho de manejo, o trabalho de pesquisa está nos permitindo isso, né? Hoje nós já temos 40% da área de arroz em rotação para a cultura da soja, e isso faz com que o produtor tenha sustentabilidade econômica, porque ele pode optar por vender a soja quando o arroz não está com um preço, né, que cubra os custos de produção dele. O segundo viés é exatamente a questão do custo de produção, né? Como eu comentei, a média do estado é 170 sacos por hectare para pagar 1 hectare de arroz, porém há variação entre cada propriedade. Se o produtor é proprietário, ele vai ter uma margem maior, porque não precisa pagar o arrendamento. Então, cada produtor tem que conhecer o seu custo de produção para atacar algum gargalo que esteja, então, levando boa parte da sua rentabilidade. O terceiro é a questão da produtividade de grãos. A produtividade de grãos ela tem uma relação direta com a rentabilidade. Quanto eu aumento mais a minha produtividade, mais eu aumento a minha rentabilidade, né? E esse aumento de custo ele acaba não sendo proporcional, não é porque eu vou produzir mais que eu vou ter um custo maior. Ele tem uma tendência em aumentar, mas é um pouco expressiva. Então, também, cada produtor ele tem que conhecer o gargalo da sua produtividade. Se o custo necessita de uma produtividade de 170 sacos por hectare, eu tenho que trabalhar para produzir 230, 250 sacos por hectare, e é o potencial genético que as nossas cultivares aí, elas carregam já dentro da sua semente, né? Tá. E o quarto, mas não menos importante, que acreditamos que seja uma nova forma de valorizar o arroz, o nosso arroz. Veja bem, se a nossa população não consegue consumir todo o arroz que nós produzimos, em algum lugar do mundo, alguém quer esse arroz, porque é um arroz de extrema qualidade. E o que está se vendo hoje? Uma preocupação muito grande com o ambiental. E nas últimas 4 décadas, nós temos aumentado a produtividade exponencialmente e nós temos tido uma eficiência melhor no nosso processo produtivo e usando práticas de cultivo mais amigáveis para o meio ambiente. Quando eu falo isso, eu estou falando diretamente sobre a emissão de gases do efeito estufa, tão falado ano passado, em função da COP26, que o Brasil se comprometeu em reduzir 30% da emissão de metano até 2030. Ótimo, a lavoura de arroz é a segunda maior emissora de metano que nós, né, dentro do sistema de agricultura, só fica atrás da pecuária. Mara. E a nossa forma de produzir arroz genuinamente gaúcha, que inclui essa questão de rotação de culturas, colocar uma cultura de sequeiro aí dentro do sistema de produção, que é o caso da soja, nós conseguimos reduzir em 55% a emissão de gases de efeito estufa, né, principalmente metano, que é o que mais
dentro de um sistema de produção. Só que nós não estamos aproveitando esse viés ambiental, nós não estamos valorizando isso de forma monetária ao Entendi. nosso produtor de arroz. Você fala... Hoje a nossa população ela quer conhecer a história do alimento, Sim, né, que ela está sim. consumindo. E Esse, nós não acabamos não aproveitando isso. Mara, esse cenário que você descreveu aí, existem dois processos de produzir arroz, por sequeira ou por alagamento, né? E aí esses problemas todos que você falou em torno de sustentabilidade, vale para os dois processos de produção ou tem alguma diferença? Não, vale para os dois. Não. Para deixar bem claro para os telespectadores, né, o metano não é o arroz que emite, que produz o metano, Aham. tá? Por que o arroz irrigado, né, ele fica dentro de uma área que é como se fosse um banhado, para o pessoal me entender. Sim. Então esse ambiente ele é ausente de oxigênio, não tem oxigênio, né? Na verdade tem uma quantidade muito pequena. Quando não tem oxigênio, o processo, né, de decomposição ele passa a ser a fermentação. E o metano é é um dos produtos finais da fermentação. Para o arroz sobreviver dentro desse ambiente, né, inundado, com pouquíssimo oxigênio, ele tem canais dentro, a planta tem canais, né, que a gente chama de aerênquima, que captam o oxigênio da atmosfera e levam até as raízes. Tá. Esse mesmo canal que serve para o arroz sobreviver dentro desse ambiente com baixa disponibilidade de oxigênio, transporta o metano, que está dentro do solo, para a atmosfera. Então, quando eu tenho um ambiente, um arroz de sequeiro, eu não tenho essa falta de oxigênio e eu não tenho esta produção de metano. Tá. E aí, então, você falou do sistema de rodízio, né? E aí pode ser arroz e soja e milho. Como é que ficam os calendários quando você faz as 3 etapas? Bom, o produtor ele não consegue, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, em função das temperaturas baixas no inverno, a gente não consegue fazer 2 safras de verão. Então, o produtor ele semeia o arroz, depois ele passa a produzir a soja, ele pode partir para o milho ou retornar com o arroz, né? Então, é anual essa rotação. Por isso que nós não chamamos, né, de safra e safrinha, mas sim um sistema de produção. Tá, no Centro-Oeste que você faz o arroz sequeiro, aí já é diferente, aí você vai conseguir fazer safra e safrinha, e você pode alternar entre arroz e milho, arroz e soja, arroz, milho e soja, dependendo de como é que você faz o seu planejamento. Uma questão aqui para a gente... O pessoal no Tocantins consegue fazer 2 safras, né, no ano de arroz, porque tem uma temperatura mais tolerável. Para a gente ir para um caminho final, dentro do processo da questão da sustentabilidade, como é que você faz a mitigação desse metano na lavoura de arroz por irrigação, por alagamento? Mesmo porque esse processo é o processo da natureza, o oxigênio e gás carbônico vem do mesmo, do mesmo processo, não é? Como é que faz a mitigação disso na lavoura de arroz alagado? Perfeito o teu questionamento. Hoje o que a gente trabalha fortemente para identificar as práticas de manejo, né? Então, primeiro, assim, é essa questão da rotação. Então, obrigatoriamente introduzir uma rotação dentro do teu sistema de produção, né? Outra prática é o aumento da produtividade, porque tu não vai reduzir a emissão de metano por hectare, porém tu vai aumentar, né, tu vai diminuir por quilo de alimento produzido. Quanto mais eu produzo alimento naquele hectare, menos CO2 eu produzo por quilo de alimento, né, fornecido naquela área. Outra forma bastante eficiente é a irrigação intermitente. O que é isso? Em algum momento da lavoura, em algum momento durante o cultivo, eu suprimo a irrigação e deixo entrar ar dentro do solo. Isso faz com que zere o processo de fermentação, né? E até ele voltar a produzir o metano, o produtor já vai ter colhido. Outras formas, o plantio direto, ele fixa então o CO2 dentro do solo, então acaba capturando do ar. E a introdução também de plantas de cobertura de inverno é uma forma bastante eficiente, né? E uma que é hoje de fácil adoção para os produtores, nós temos diferentes sistemas de cultivo. Eu comentei plantio direto, nós temos o preparo antecipado, que é quando o produtor prepara no inverno, incorpora a palhada no inverno, ou ele prepara a próxima primavera. O sistema antecipado, que é esse que nós trabalhamos o solo no inverno,
que é adotado em 60% das propriedades gaúchas, é o sistema de cultivo que emite a menor, que mitiga, na verdade, como tu usou esse termo, que é bem utilizável na nossa área, é o sistema que mais mitiga a emissão de gases de efeito estufa. Então, está sendo adotado em 60% da área de produção de arroz aí do estado do Rio Grande do Sul. Ok, o João já me avisou que a Noelle Brito está pronta aí com a previsão do tempo, né? Mas segura um pouquinho aí a Noelle, que eu tenho só mais uma questão que a Mara falou durante uma das respostas no nosso bate-papo aqui, nessa entrevista que eu faço com ela, que foi a questão da qualidade do nosso arroz, que muitas vezes o consumidor brasileiro não sabe, né? E às vezes menospreza. O nosso arroz é um arroz muito disputado nos mercados internacionais, pelo que eu sei. Você me desminta se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que não, porque é o que eu estou falando. Porque ele tem uma característica vitrificada, não é isso? É uma espécie de transparência e o consumidor do mundo, o comprador do nosso arroz, ele valoriza muito isso, coisa que vamos fazer marketing aqui para o arroz, que você falou exatamente isso, precisa melhorar o consumo, botar. Então, isso, gente, é coisa que pouca gente sabe, mas o nosso arroz é um arroz de excelente qualidade. Esse acho que deve ser o ponto inicial do marketing do nosso arroz, não é, Mara? Perfeito. Tu é um conhecedor da arte do arroz, né? Pelo menos culinária. Culinária. O nosso arroz, ele tem uma qualidade ímpar, com certeza é um dos melhores do mundo, porque exatamente pelo que tu falou, pela questão e pela também teor de amilose, né, que daí nós gostamos mais do arroz soltinho, diferente já da parte asiática, que tem um teor de amilose maior, para ficar mais empapado. Então, isso tudo são características que nós controlamos geneticamente, dentro do processo de melhoramento. E para ele ser vítreo, nós somos extremamente rígidos na seleção de novas cultivares. Eu falo isso porque o Instituto Rio Grandense do Arroz, né, é o maior fornecedor de material genético para as nossas lavouras de arroz. Então, na hora, né, que nós estamos selecionando um material genético, ele pode ser um material super produtivo, mas se ele não ter uma característica de grão vítreo, nós chamamos de evitar o centro branco, que é quando o arroz está lá descascado, a dona de casa olha, tem aquele centro mais opaco, esse arroz não serve para nós. É isso aí. Diferente de outros arroz, por exemplo, nos Estados Unidos, isso não é uma característica que é levada em consideração, que não se preza pela qualidade, mas sim pela quantidade. Então, por isso que o nosso arroz ele tem é muito disputado, porque inclusive tem indústrias brasileiras que citam um tipo ou outro de cultivar, né? Quando tu comprar uma marca X lá, tu saiba que a melhor cultivar não é a mais produtiva, mas é a melhor em qualidade de grão. Nós temos inclusive esse nível, né, de excelência em produtos aqui no Rio Grande do Sul. Eu como bom chefe que gosto de ser metido a pilotar fogão, né? Eu piloto bem, diga-se de passagem, sei muito bem disso aí. Eu não sou produtor de arroz, nem tenho cultura de arroz, o meu conhecimento é meramente jornalístico e científico. Eu vou aprendendo coisas. Mas na culinária eu sei. E às vezes a pessoa compra um arroz mais barato, achando que não vai dar a mesma qualidade daquele arroz que tem um preço melhor, porque, como você mesmo disse, empresas já se dedicam a cultivares específicas para ter essa característica do arroz. E olha, eu particularmente aprecio muito porque eu sou um fazedor, eu vou falar essa palavra, sou um fazedor de arroz soltinho. Eu faço arroz soltinho como ninguém. E eu não gosto de arroz empapado. Não gosto de arroz empapado. Não gosto nem de risoto. Eu acho que quem empapa arroz não sabe fazer arroz. Arroz tem que escorregar assim, ó, grão por grão, para você comer e apreciar. E eu me lembro, você é mais nova que eu, mas eu me lembro que há muito tempo atrás a gente tinha essa característica desse arroz todo esbranquiçado, que é o que a indústria vem trabalhando para tirar do mercado e colocar o produto vitrificado, que é mais fácil de fazer e deixar soltinho. Tem gente que reclama, né? Fala que tá ruim de mastigar, duro. Não, não está duro, está ao ponto. É que nem massa de grano duro, entendeu? Tem que estar ao ponto. E está aí o segredo. Viva o arroz brasileiro, Mara. Muito obrigado pela entrevista. Qual é o www de vocês? www.irga.gov.rs.br. Tá bom. E parabéns ao Rio Grande aí pelo excelente arroz de qualidade. Tchau, até breve.